Paz aos que estão perto, paz aos que estão longe, lá nas suas casas. Tem um verso de Isaías que diz que, tendo vindo, anunciou paz aos que estavam perto, os judeus que tinham mais revelação, e aos que estavam longe, os gentios. Deus nos ama. Acabamos de cantar isso, o amor de Deus é inexplicável, Ele é incondicional e Ele é até eterno. A palavra do Senhor diz que Deus nos amou antes da fundação do mundo. Mas hoje o foco não é esse. Hoje o foco é o primeiro mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e com todo o seu entendimento. Deus é muito grande. Deus não cabe no nosso cérebro. Nós temos uma boa ideia por revelação, mas mesmo assim o nosso cérebro não consegue processar a grandeza e o poder de Deus que fez o universo, e não só fez, mas também sustenta a sua criação. Estamos falando de um ser muito poderoso. Ele é o Altíssimo. Não tem ninguém superior a Deus. Ele está acima de tudo. Ele é o Senhor absoluto de tudo, dos céus e da terra, e o juiz de tudo. Ele é o eterno. Dele emana vida e vida abundante, tanta vida que na nossa cabeça tem dificuldade de perceber a abundância de vida que Ele pôs no planeta Terra. Eu tenho seguido o Instituto Butantan pelo Facebook para ter uma ideia aí das coisas. E é impressionante, eles fizeram um videozinho para falar da complexidade biológica que tem numa gota de água. Se você tiver interesse de saber, eu posso mandar o link para você, a complexidade biológica e de vida numa gota de água que a gente nem vê essa vida ali, mas está ali. Ele é o Altíssimo, Ele é o Senhor, Ele é o Eterno, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é totalmente santo, e de um jeito quase que inexplicável para a nossa cabeça, Ele sabe quem o ama e se importa com quem o ama, e responde a oração de quem o ama. Jamais mereceremos nada do Senhor, mas Ele sabe quem o ama, quem não o ama, não dá para enganá-lo, de tão grande e tão superior que é Deus. Não dá para tapear, não dá para mentir, não dá para enganar. Antes que as nossas palavras saem de nossas bocas, Ele já sabe o que nós vamos falar, Ele sabe tudo, e Ele sabe quem o ama, responde a oração de quem o ama, e livra e protege e abençoa quem o ama, e não é por mérito, é pelo relacionamento de amor envolvido. Primeiro mandamento: e amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças e com todo o seu entendimento, e Deus sabe quem o ama e não dá para enganá-lo. Quem ama Deus se esconde nele. Quem ama Deus se deleita no Senhor. Quem ama Deus se entristece com o pecado. Quem ama Deus se alegra com santidade. Quem ama Deus se alegra com o Senhor e com as coisas de Deus. Quem ama Deus fala com Ele, minha rocha, meu Salvador, meu Redentor. Quem ama Deus aprende a ouvir a sua voz, porque se relaciona. Muita atenção agora, que vai ficar um pouco difícil. Deus fala por voz audível, muito sobrenatural, se Ele quiser, mas é bem raro. Sabe aquela voz no batismo de Jesus: este é meu filho amado, em quem me comprazo, tão alta, vindo do céu como um trovão? Deus pode falar assim, mas geralmente Ele não fala. Presta atenção, hein? Esse segundo exemplo é confuso, por mais que eu explique, as pessoas não entendem, porque é muito sobrenatural.
Deus pode falar com a nossa linguagem, se fôssemos japonês, inglês, no nosso caso o português, sem som. Ele pode falar sem som. Deus não tem ouvidos tímpanos para captar linguagem. Os anjos são espíritos ministradores a serviço de quem vai herdar a salvação. Eles conversam numa linguagem sem som. Eles não têm ouvidos e nem tímpanos e eles conversam. Se Deus quiser, Ele fala conosco em português sem som. Isso é bem sobrenatural e é uma categoria própria do jeito de Deus falar quando Ele quer falar. Geralmente Ele fala uma vez ou duas no máximo na vida inteira de uma pessoa, dessa maneira, geralmente é na conversão, num grande livramento. É um sobrenatural de Deus, raro também. Deus fala por meio de sonhos para algumas pessoas que Ele agraciou. Na Bíblia, José, Daniel, o apóstolo Paulo passa a Macedônia. Não é exclusivo de um ou outro, mas alguns são mais dotados para Deus falar quase que regularmente por sonho e revelar por sonho. Essa é uma possibilidade, tem a ver com a graça de Deus, com o dom de Deus, e quando Deus resolve falar por sonho, Ele fala por sonho, fica muito claro. Essa é uma possibilidade também. Deus pode falar por profecia, agora muito atenção. É um dom perigoso. Tem gente que já casou errado porque ouviu uma profecia. Um certo irmão ouviu uma profecia: faça a mala, vá embora, eu tenho um plano para você. Fez a mala, largou a mulher, os filhos para trás e a família quase que destruiu completamente, porque ele acreditou literalmente no que ele tinha ouvido. Profecia bíblica, a gente crê, a gente até ora, até a palavra do Senhor diz que Paulo queria que todos fossem profetas e aprendessem a profetizar, mas ele deixa claro também que tem que julgar a profecia. Então é um dom que exige julgamento, paciência, mas Deus pode falar por profecia também. A maneira mais comum e mais importante, mais usada por Deus, Ele iluminar o texto bíblico para que nós conheçamos o Senhor e a sua vontade, e conforme Ele nos faz lembrar da Bíblia, Ele nos guia à verdade, Ele guia os nossos passos. Conhecer a Deus pela revelação histórica da Bíblia é o mais comum, é o que mais Deus usa. É muito importante ler a Bíblia numa linguagem, numa tradução mais moderna, mas que seja a tradução. A NVI, a Nova Almeida atualizada é boa, a Transformadora é boa, a NVI é boa, as outras mais antigas são boas, mas estão com linguajar mais formal. E aí tem aquelas que são paráfrases, dá uma quebrada de galho para começar, tipo a Bíblia na linguagem de hoje. Você pode dar uma lida nela, mas em seguida vai para verdadeiras traduções na linguagem mais moderna. Ler a Bíblia, ouvir a voz de Deus e ser guiado pela verdade, pelas Escrituras, segundo o Espírito Santo nos faz lembrar, é o jeito mais comum, mais importante. Jesus disse: quem ouve as minhas palavras e a pratica é como a casa alicerçada na rocha. Último exemplo que eu vou dar, muita atenção agora. Tem que andar com Deus, hein? Para você discernir e não confundir. Deus pode falar por sentimentos, impressões, um momentinho só, e convicções. Deus pode falar por sentimentos, impressões, convicções. Quando dentro de nós os sentimentos e as impressões, convicções se tornam um saber interior, um conhecimento mais claro, mais contundente, que você sabe, Deus falou, ou então vai ver que eu me confundi, mas você não consegue esquecer de tão contundente que é, e se cumpre. Nos anos 90 eu estava pregando aqui exatamente como hoje. Pensa num culto normal, num crente normal, num pastor normal, num culto sem milagres, sem sobrenatural, que nem hoje. Enquanto eu pregava,
o Senhor me fez saber no coração: eu vou te dar uma casa. E parecia impossível, você sabe como é que é caro casa ou construir casa. Completamente impossível com o meu sustento. 4 anos depois, nós estávamos entrando na nossa casa própria. Evidentemente que eu também ganhei uma herança, apliquei certo, não fiz bobagem com o dinheiro, mas teve muitos milagres para eu entrar naquela casa. Até a planta eu ganhei de um engenheiro muito amado. Foi várias coisas que vieram juntas para eu estar naquela casa. Numa outra ocasião, eu estava em São Roque, liderando um estudo bíblico. Pensa no estudo bíblico normal, numa casa normal, não está nenhum sobrenatural acontecendo, nada assim muito sobrenatural. Enquanto eu liderava o estudo bíblico, o Senhor me fez saber no coração de maneira muito clara, não era um achismo pequenininho, era muito claro, eu sabia. Deus me fez saber: o seu carro está sendo roubado, não apavore. Essa história tem tantos detalhes que, se eu fosse entrar, esse sermão ia demorar muito, eu já vou direto no fim da coisa. No fim da coisa, o carro tinha sido roubado mesmo. Todo mundo ao meu redor se apavorava, e minha família para todo canto. Falava: gente, tentam não se apavorar, porque estou me esforçando para não me apavorar. Se você vai se apavorar, apavore longe de mim. E parece que eu consegui não me apavorar, mas 3 semanas depois eu me entristeci. 4 semanas depois eu continuava triste. Eu falei: Senhor, o Senhor falou para eu não apavorar, não apavorei, mas só que eu não estou resistindo, né? Eu achei que o carro ia aparecer. Já que não aparece, eu não estou apavorado, mas eu estou triste. Depois de 4 semanas, o seguro paga, eu tinha até esquecido. O seguro pagou bem, quitei o carro roubado, deu entrada no novo 0 quilômetros com a prestação mais baixa do que o roubado. O Senhor falou: seu carro está sendo roubado, não apavore. Foi através de sentimento, impressão, convicção, em que o Senhor me fez saber: é mais sobrenatural do que um sentimentozinho, é mais sobrenatural do que uma impressãozinha, é mais forte, o negócio foi forte. Numa outra ocasião, Deus me fez saber: escreve o livro Islamismo e a Trindade. Eu falei: eu não, Senhor, é raciocínio puro, é doutrina de Deus no islamismo, é doutrina de Deus no cristianismo, é raciocínio puro. Não tem nenhuma historinha aí para alegrar seu ninguém, não tem nenhuma ilustração para fazer ninguém chorar, é raciocínio puro. E eu estou sem tempo, e eu vou escrever esse livro, eu vou acabar de terminar de morrer. Eu falei: não, Senhor, não. Eu comecei a complicar. Senhor, será que foi o Senhor mesmo que falou? Porque já que era dentro de mim, né? Ou será que não foi meu coração? Durante 2 semanas eu orei, só eu e Deus, e ninguém sabia desse diálogo e desse conhecimento interior. 2 semanas depois veio um profeta aqui no vale, olhou para mim e disse: eu ouvi a caneta e o papel, é para você escrever o livro. Escrevi em 40 dias, ele é lido nos centros de treinamento missionário no Brasil. Acho que nossos alunos leram a parte 1, a parte 2, e ele é muito necessário para quem vai trabalhar no mundo islâmico. Numa outra ocasião, no começo do Vale da Bênção, no começo da minha carreira ministerial, o centro de oração só tinha paredes levantadas sem acabamento, não tinha hidráulica, não tinha elétrica, tinha o contrapiso, mas não tinha banheiro construído, não tinha teto, não tinha grama, não tinha palmeira, não tinha sala da Vitória, não tinha jardim, só tinha matagal. O Vale da Bênção era um matagal só assim de pastos, não tinha árvore, não tinha nada. Eu estava orando lá, nada é o que eu tinha, eu não tinha nada. Eu não tinha uma família estruturada que podia investir para eu ter um futuro. Eu não tinha uma igreja atrás de mim, eu tinha nada, nada era o que eu tinha. E eu estava orando, clamando por milagres.
Aí um dia o Senhor me fez saber de maneira bem forte: se eu não te der nada, você vai me amar? Falei, sim, Senhor, eu vou amar o Senhor. Você não precisa me dar nada. O Senhor já deu Jesus, já me deu a vida eterna, eu tenho nada, com nada eu continuo, uma hora dessa é inevitável, eu vou morrer, vou para a plenitude do reino de Deus, negócio fechado. O Senhor não quer me dar nada nessa terra, eu vou amar o Senhor, pronto, e acabou. Durante um mês eu fui ao centro de oração para conversar com Deus como que era sério esse negócio, que eu ia amá-lo se Ele não me desse nada, além do nada que eu tinha. Um mês depois, Deus passou a abençoar muito. Ganhamos bolsa na Inglaterra, casamos e não parou mais. Se eu também fosse contar os detalhes de tantas bênçãos nos últimos 38 anos, esse sermão ia demorar muito. Lembra que eu estou economizando todos os detalhes. Mas o fato é que Deus abençoou muito. Mas o fato é que eu falei, eu vou amá-lo se o Senhor não me der nada. Eu falei. Lá no Monte Sinai, Israel falou, nós te serviremos. Passavam os séculos, os profetas falavam, vocês quebraram a aliança do Monte Sinai. Vocês falaram que iam servi-lo. E eu falei para o Senhor, não sei você, estou falando de mim, agora é bem pessoal. Se Deus demorar para responder minhas orações, se Deus não fizer as coisas como eu estou querendo, eu disse, se o Senhor me der nada, eu vou amá-lo. Eu não tenho condição de ficar resmungando, porque eu disse isso. De vez em quando eu avalio. Será que eu estou amando Deus? Porque o fato é que Ele me abençoou muito. Eu disse que ia amá-lo se Ele não abençoasse nada. Agora, se Ele abençoou muito, agora sim que eu tenho que amá-lo, porque eu disse que amaria até se Ele não desse nada, mas o fato é que Ele deu muito. Aí eu faço uma avaliação, será que eu estou amando a Deus? Quando eu faço avaliação, se dá uma vergonha, aí eu resolvo conversar com Deus, eu sinto uma vergonha, eu começo assim, Senhor, Tu sabes que é amor imperfeito, mas Tu sabes que eu te amo. Tu sabes que eu vou andar nos Teus caminhos, que é o que eu quero. Tu sabes que eu não amo trevas, eu amo luz. Tu sabes que eu não vou invocar nenhum outro como Deus, porque não tem nenhum outro, só tem o Senhor. Tu sabes que eu não me deleito nos valores desse mundo, do reino desse mundo e da cultura desse mundo, eu me deleito nos valores da Tua palavra, no Senhor. É bem perfeito, mas Tu sabes que eu te amo. Eu sinto até vergonha para começar a conversar, porque é amor imperfeito. Um dia o Senhor perguntou para Pedro 3 vezes, na terceira vez ele entristeceu, mas ele podia olhar para os olhos de Jesus e falar, Tu sabes que eu te amo. E Jesus reconheceu que ele o amava, iria amá-lo até o fim da vida, e quando ele ficasse velho, Jesus disse, quando você era jovem, você ia para cá e para lá, quando você ficar velho, vão amarrar seus braços, vão te levar para onde você não quiser, e João completou, com isso ele fazia referência ao tipo de morte que Pedro ia ter, ia morrer por Jesus. Jesus estava dizendo, eu sei que você me ama, você vai me amar até a velhice, inclusive você vai morrer por mim, e olha que era amor imperfeito, mas Pedro podia dizer, Tu sabes que eu te amo. Primeiro mandamento é amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças e com todo o seu ser. É difícil, a gente sempre encontra muitas músicas falando do amor de Deus. Eu tentei achar música falando que nós amamos a Deus, eu nem achei nenhuma. A Márcia que me ajudou a achar uma delas. Depois eu achei uma na Católica Carismática, eu achei que não dava para cantar. Depois eu achei um hino muito antigo, essa geração nova não vai querer. Eu só achei uma mesmo, que fala que nós amamos a Deus. O primeiro mandamento é amar a Deus. E Deus sabe quem o ama, Deus sabe quem não o ama.
Deus sabe quem é íntegro, quem não é íntegro, quem escolhe os seus caminhos, quem não escolhe, quem mente, quem não mente, quem finge, quem não finge. Deus sabe todas as coisas. Ele sabe as nossas palavras até mesmo antes de sair de nossas bocas. Ele conhece os nossos pensamentos. Ele é tão poderoso que Ele sabe quantos cabelos tem na cabeça. Para ajudar a contar os meus, Ele começou a tirar, quando Ele tirar mais ainda eu vou conseguir contar. Agora ainda está difícil ainda. Ele sabe quantos cabelos tem na nossa cabeça, quantas folhas tem numa árvore, se uma folha cair no chão. Ele sabe tudo. Ele sabe quem o ama. E quem ama a Deus é protegido por Ele. Ele guarda, Ele ouve oração nas adversidades, Ele dá honra e dá longevidade. Deus sabe quem o ama e responde às orações na adversidade. Será que quem ama Deus tem adversidades? Só tem adversidades. Só tem, mas o mundo todo tem adversidades, não é só crente não, né? Mas nós temos muitas adversidades. Algumas delas são físicas. No Israel antigo era guerra, fome, peste. Mas tinha os capeta também, né? Porque o Israel antigo estava invocando demônios, fazendo feitiçaria, matando filhos, e tinha demônio para todo lado também. Tinha adversidades físicas, adversidades espirituais, tinha adversidades físicas de origem espiritual. Lembra a história de Jó? Deus sempre protegia Jó exatamente como nós. Se nós estamos aqui é porque Ele nos protege. Se Ele tivesse deixado o diabo tocar em nossas vidas, como Ele deixou em Jó, a gente não tinha mais bem material nenhum, a gente não tinha saúde, estaríamos cobertos em feridas. O diabo só não matou Jó, porque Deus falou, não vai tirar a vida dele. Se nós estamos como nós estamos, é porque Ele nos protege. Mas veja que todas as condições físicas de Jó, a perda dos bens, da família, da saúde, eram coisas físicas, mas a origem era espiritual. Crente tem adversidades físicas e espirituais. Algumas das físicas têm origem espiritual. Quem ama Deus, Ele livra e guarda nas adversidades. É muito importante fazer um check-up interior. Será que eu amo a Deus? Será que eu quero amar a Deus? Será que eu quero andar com Deus? Será que eu quero a verdade do Senhor? Será que eu quero só fingir? Será que eu quero só bênção? Será que eu quero só um livramento? Será que eu quero que Deus faça uns favorzinhos para mim, mas eu de fato não quero andar com Ele, não quero tê-lo na centralidade da minha vida? Porque Deus sabe todas as coisas. Salmo 91. Pensa num salmo famoso, é o 91. Pensa num salmo usado como amuleto da proteção. Quer ver capeta sair e fugir? Deixa a Bíblia aberta no Salmo 91 na sua casa. Pensa num salmo que é famoso. Pensa num salmo que é usado como amuleto de proteção. Pensa num salmo, um dos mais, talvez o mais mal aplicado pelos crentes e pelo diabo. O diabo adora distorcer a Bíblia aplicando mal. Esse é o salmo que os crentes mais aplicam mal. Este salmo é sobre a proteção de Deus na vida daquele que ama a Deus. Este que é a natureza do salmo. A proteção de Deus na vida daquele que ama a Deus. Verso 14. Porque Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Porque Ele me ama, eu o livrarei, eu o protegerei, eu o resgatarei. Ele me ama, eu livro. Ele me ama, eu protejo.
Esse é o sentido do Salmo 91, é a proteção de Deus na vida daquele que ama a Deus, não é amuleto da proteção. A pessoa anda com Deus, ama Deus, Deus sabe que ama e Deus fala: Ele me ama, eu o livrarei, eu o protegerei. Não só isso, eu responderei orações, verso 15, Ele clamará a mim, eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com Ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Verso 16, vida longa eu darei, mostrarei a minha salvação. Esse é um salmo sobre a proteção de Deus, sobre o livramento de Deus, sobre vida longa, sobre saúde, sobre honra na vida daquele que ama Deus. Deus sabe quem o ama. Não precisa ser importante, não precisa ser pregador numa igreja. Pode ser uma pessoa simples, que se levantar não consegue nem falar português direito, mas ama o Senhor e anda nos seus caminhos. Deus sabe quem o ama, responde oração, livra, fala. Algumas vezes será bem sobrenatural essa fala. Uma vez eu ouvi a voz de Deus em português sem som, foi uma vez só. Quando ele me mandou ir para uma igreja, parecia um maluco quando eu cheguei lá, porque Deus tinha falado comigo. Eu nunca tinha visto o pastor, mas eu tinha certeza que eu ia ser membro daquela igreja, porque daquela voz bem sobrenatural. Eles perguntavam: quem é o seu pastor? Esse aqui. Você já ouviu? Não, não vi. Você sabe o nome dele? Não sei. Quem que é o seu pastor? É o pastor dessa igreja aqui. Parecia um maluco. Você já veio aqui? Não, eu nunca vim aqui. Qual que é a sua igreja? É essa daqui mesmo. Parece doido, né? Mas eu tinha ouvido a voz do Senhor dessa maneira uma vez só na vida. Quem ama Deus se relaciona, descansa, habita, fala com Ele. Verso 1. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Quem ama o Senhor descansa em Deus, habita em Deus, fala com Deus, se deleita na sua palavra, se deleita no reino de Deus, se deleita com o povo de Deus, se deleita com louvor, se deleita com oração, se deleita com a Bíblia, se deleita. E olha que tem adversidades e não são poucas, tem muitas adversidades, mas se deleita em Deus e anda com o Senhor, confia no Senhor e é inegociável. Talvez a situação que nos sobreveio nos deixa muito tristes, um sentimento de perda muito grande, e a gente fica meio desorientado, mas é inquestionável o nosso compromisso e nosso andar com Deus, até quando não entendemos todas as coisas, porque nós amamos a Deus. O verso 3, Deus diz, a palavra diz: Ele o livrará do laço do caçador, na Bíblia mais formal, no laço do passarinheiro, da peste mortal ou da peste perniciosa. Aqui fala tanto da problema físico, a adversidade física. A linguagem figurada aqui é como se nós fôssemos filhotes de passarinhos, né? E Deus fosse a mãe pássaro, né? Então o filhote de passarinho aí está para perder a vida, né? No laço do passarinheiro ou na peste perniciosa, ele está para perder a vida. E o verso 3 diz: Ele o livrará, Deus livrará. O verso 4, já que a linguagem figurada do Salmo, que é uma poesia também no original, e a linguagem figurada, nós somos passarinhos aí. Então o verso 4 diz: Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio.
a fidelidade dele será o seu escudo protetor. Ele livrará, ele protegerá, Deus falará, ele me ama. Essa conversa de Deus com o diabo lá no começo de Jó, que é tão raro, né? A gente só tem o relato dessa conversa. Deus fala assim: veja lá, você já viu meu servo Jó? Pensa numa pessoa que gosta de viajar, é o diabo, né? Deus perguntou: o que você está fazendo? De andar e de rodear a terra. O povo gosta de... Já que você rodou a terra inteira, você viu meu servo Jó? Vi. Você viu como é que ele é fiel? Vi. Mas o Senhor também o abençoa com tudo, ele não tem o que reclamar. Não, pode tocar nele que você vai ver que ele é meu servo mesmo. Então o Senhor sabe quem o ama, quem é íntegro, quem anda nos seus caminhos, quem não o serve só se tiver saúde, só se Deus responder todas as orações, só se ficar rico. Deus sabe quem o ama a despeito das circunstâncias. Versos 5 e 6, pode ser coisas físicas, sim, mas também tem sido entendido como demônios, por causa de algumas fontes babilônicas sobre a linguagem que aqui se encontra. Versos 5 e 6 diz: não temerá o pavor da noite ou terror noturno, perturbação maligna que não deixa dormir, podendo ser o exército inimigo invadindo Israel durante a noite. Físico e espiritual, as adversidades podem ser. Nem a flecha ou a seta que voa de dia, podendo ser os dardos inflamados do inimigo, podendo ser a guerra na antiguidade com setas. Nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga, nem a mortandade que devasta ao meio-dia. Aqui parece ter tanto a dimensão física como espiritual, porque muitos assim têm entendido. Deus nos livra, irmãos. Deus nos livra. A gente não sabe tudo que estão planejando contra nós. Andamos com o Senhor nos seus caminhos, amamos o Senhor, Ele nos livra de tantas coisas. Se nós estamos aqui é porque Ele nos livrou. Se Ele tivesse autorizado, o diabo trucidava com a gente. Se autorizar, ele até nos mata. Ele só não matou Jó porque Deus não deixou matar Jó, mas ele matou todos os filhos de Jó. Se nós estamos aqui é porque Deus nos protege. Além do mais, nós estamos em Cristo. Eis aí vos dê autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e todo o poder do maligno, e nada vos fará dano algum. Nós, se discernirmos obra do mal e presença maligna, nós temos autoridade para mandar embora. Muita atenção aqui, que vai uma dica muito importante. Os demônios, eles não têm problema de crer na Bíblia. Quem tem problema de crer na Bíblia é crente. Demônio não tem problema de crer em Deus e de tremer de medo. Não tem. Quem tem problema é crente. Quando o crente começa, o diabo isso, o diabo aquilo, o inimigo isso, o inimigo aquilo, sem perceber, os crentes estão expressando incredulidade. Estão expressando que ele tem mais poder do que nós em Cristo. Se você expressar incredulidade, eles ficam fortes. Se cairmos em pecado, eles ficam fortes. Se confessarmos a palavra de Deus, eles ficam fraquinhos. Em meu nome expelirão demônios. É isso que a palavra de Deus diz. Não diz que somos os bons. Diz que estamos em Cristo e que no nome de Jesus, o Senhor, expeliremos demônios. Se percebeu presença maligna, não começa a valorizar a obra das trevas. O inimigo está furioso. Ele pode estar furioso, ele está debaixo dos pés de Jesus, e a igreja está em Cristo nas regiões celestiais.
Se você falar, ele está bravão e vai me pegar, é incredulidade, ele fica forte. Você tem que falar, em meu nome expelirão demônios. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e todo o poder do maligno. Nada acontecerá conosco se nós andarmos nos caminhos do Senhor e se nós soubermos que a autoridade que temos, né, sou bonzão. Eu preciso dizer para você que tem pastor que não tem autoridade espiritual. Se for expulsar demônio, é capaz de levar uma surra do endemoniado. E sou capaz de falar para você que tem gente simples, sem nenhum estudo, que se tiver que expulsar demônios, os demônios saem correndo. Porque tem vida com Deus e anda com o Senhor e crê na Bíblia. Crê na palavra do Senhor, confessa a palavra do Senhor, bota tudo para correr, porque está em Cristo. Em meu nome expelirão demônios. Não estou dormindo à noite. Bom, tem razões físicas para não dormir à noite, tem ansiedades, às vezes precisa conversar com um profissional, tomar um remédio. Nós somos humanos. Não, mas não estou dormindo à noite por causa do capeta. Não, por causa do capeta você tem que mandar embora em nome de Jesus. Você não tem que falar, ele está aqui, eu não durmo. Não, espera aí, como assim? Você está em Cristo. Ele não pode nem entrar na sua casa se você não deixar. Ele não pode entrar, transitar na sua casa. Você diz, aqui não vai entrar em nome de Jesus e pronto, e acabou. A honra e glória do Senhor que venceu. Ele triunfou sobre principados e potestades nas regiões celestiais e os triunfou na cruz. Na cruz ele venceu o pecado, o diabo e a morte. Se discerniu situações físicas e espirituais, manda embora em nome de Jesus o que é o espiritual. Não aceita porque você tem autoridade. Verso 7, 1.000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas não o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Verso 11, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos, com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Aqui é a hora que o diabo aplicou mal o salmo, e os crentes aplicam também. O diabo falou para Jesus ali na tentação do deserto, por que você não vai lá no pináculo do templo, o lugar mais alto, e pula de cabeça? E porque os anjos vão te proteger. Jesus falou, não tentarás o Senhor teu Deus. A gente não pode ler o Salmo 91 e interpretar assim, eu posso ser imprudente. Não, não podemos ser imprudente. O Salmo é sobre a proteção de Deus na vida daquele que ama Deus, mas não pode ser imprudente. Não podemos atravessar Castelo Branco de olho fechado, porque ele dará ordem aos teus anjos. Então eu vou atravessar a rua sem olhar, ou eu vou guiar o carro com o pneu careca, ou eu não vou usar cinto de segurança, ou na pandemia eu vou aglomerar, ou não vou tomar vacina, ou não vou tomar remédio para combater uma enfermidade. Isso aí não é sabedoria. O Senhor dá ordem aos anjos, por isso que nós estamos aqui, porque Ele nos protege. Mas não quer dizer que Ele está dizendo, seja imprudente. O leproso lá em Israel ficava fora do acampamento, porque ele podia passar infecção para todo mundo. Deus podia proteger? Claro que podia, mas o leproso era lá para fora. A infecção era lá para fora. Não podia misturar no meio do povo. Então esse salmo tem sido muito mal aplicado, porque os crentes falam, praga nenhuma chegará na minha tenda, ele dará ordem aos anjos. Mas o que você quer dizer com isso? Que você pode ser imprudente? Claro que não. Mas se nós andarmos nos caminhos do Senhor, Ele sabe quem o ama e protege, mas nós não podemos ser imprudentes. Verso 14, porque Ele me ama, eu resgatarei, o protegerei. Verso 13,
aqui do ponto de vista da autoridade espiritual, você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Aleluia, glória a Deus. Quanto às promessas de Deus, Ele sempre cumpre. Quanto à vitória de Jesus na nossa vida, é eterna. Nem a morte nos separa do amor de Deus, da vitória de Jesus, da vida eterna de Jesus. Está tudo garantido em Cristo. Não tem como perder tudo que temos e tudo que somos em Cristo. Não tem como perder. Deus sempre vai cumprir a sua palavra. Mas a pergunta é, será que eu amo a Deus? Porque o Salmo 91 é proteção de Deus na vida daquele que ama o Senhor. Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Significa no hebraico, ele me conhece. Ele clamará a mim, eu lhe darei resposta na adversidade, estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Deus sempre cumpre a sua palavra, mas lá no nosso coração, em algum momento a gente tem que fazer uma avaliação. Será que eu amo a Deus? Será que eu só quero as bênçãos de Deus, só os livramentos de Deus? Será que eu só tenho felicidade se Ele me der isso, aquilo outro? Será que eu posso ter alegria do Espírito Santo mesmo na adversidade? Será que se Ele demorar, porque Ele usa tribulações para criar perseverança em nós, e se está demorando, hein? E se essa tribulação demora, será que eu amo o Senhor o suficiente para andar nos seus caminhos? Porque Ele sabe quem o ama e ouve a oração de quem o ama. Em algum momento a gente tem que parar e fazer essa avaliação. Será que eu amo a Deus mesmo? Será que eu amo o Senhor? Eu, de vez em quando, faço avaliação. Toda vez eu sinto bastante vergonha. Vou me aproximando do Senhor. Senhor, é meio difícil de entrar nesse assunto, né? É meio difícil. Mas eu queria dizer para o Senhor que é bem perfeito. Mas eu posso dizer para o Senhor, tu sabes que eu te amo. Que eu não vou conseguir viver sem o Senhor, sem o teu perdão, sem a tua salvação. Eu não vou servir Deus que não existe, que só tem um Deus verdadeiro, o resto não existe, o resto foi criado. Eu só vou servir o Senhor, andar nos teus caminhos. Sei que teu Espírito Santo pode me ajudar na santidade, até mesmo derramar o teu amor no meu coração, para o meu amor ser mais perfeito, mas tu sabes que eu te amo. Em algum momento a gente tem que conseguir conversar com Deus e falar isso. Vamos fazer isso aqui agora? Como é uma coisa muito pessoal, eu não vou pedir para você orar em voz alta. Como eu disse, Deus pode usar sentimentos, convicções, impressões, fazendo disso um conhecimento interior mais contundente. Deus sabe tudo que está no seu coração e Ele pode colocar no seu coração aquilo que Ele quer colocar nesse momento. Eu quero convidá-lo a ter coragem de conversar com Deus. Quem sabe perguntar, Senhor, será que eu te amo mesmo? Será que eu penso que eu te amo? Será que eu quero servi-lo se o Senhor demorar para responder minha oração? Eu nem gostaria que o Senhor perguntasse para mim, se eu não te der nada, você vai me amar. Pergunta só para o pastor Silas isso aí. Mas será que eu te amaria se o Senhor demorasse para responder? Será que eu te amaria caso eu perdesse a minha saúde? Será que eu te amaria caso o Senhor, caso eu passasse por guerras, que nem agora lá no Afeganistão, alguns irmãos certamente serão mortos, será que eu te amaria? Será que eu seria fiel até a morte como Pedro? Será que eu só ando com o Senhor se o Senhor fazer a minha vontade? Tenta responder para Deus se você o ama.
Nessa noite nós temos um pedido, queremos amá-lo de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento. Não queremos segui-lo ou reclamar, porque o Senhor não fez isso, não fez aquilo, não cumpriu assim, não cumpriu assado. Nós não queremos nos relacionar desta maneira, queremos amá-lo, nos deleitar no Senhor, na Tua palavra. Quem sabe, Senhor, como Paulo e Silas, conseguirmos Te adorar mesmo na prisão, com as pernas amarradas, presas num tronco com correntes do Império Romano, mas mesmo ali Te louvando, Te adorando, sabendo que aquilo era o nada, aquilo era o passageiro. O que nós temos e somos em Cristo não depende das circunstâncias atuais. Foi ali que o Senhor mandou um terremoto, os livrou e converteu o carcereiro. Nós pedimos perdão do nosso amor imperfeito, nós reconhecemos, mas nós pedimos para conseguir amá-lo de uma maneira que agrada o Teu coração. Nós queremos pelo menos dizer num dado momento, como Pedro: Tu sabes que eu Te amo. E o Senhor sabia que ele o amava, a despeito de suas dificuldades, o Senhor sabia que ele o amava. Derrama do Teu amor no nosso coração, da Tua bênção, da Tua alegria, da Tua fé, da Tua renovação. Usa-nos como sal da terra e luz do mundo. Nós consagramos essa semana que se inicia para ser uma semana junto com o Senhor, junto com a Tua presença, nos Teus caminhos, com a Tua bênção, com Teu Espírito Santo sendo derramado em nós, para a glória do nome do Senhor. Recebemos as Tuas bênçãos e oramos no poderoso nome de Jesus. Que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam conosco, desde agora e para sempre. Amém. Vão na paz do Senhor, sem aglomerar. Vai passar essa pandemia, ainda não passou. Vão na paz do Senhor, bênção do Senhor sobre vocês.